Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula aqui especificamente sobre Forex. E hoje vou passar um conteúdo para vocês sobre notícias econômicas, o que movimenta o mercado de Forex, o que deve ser observado. Então, ó, vem para a tela que eu vou estar te mostrando todo um passo a passo para você aprender hoje, beleza? Bora! Bom pessoal, nessa parte aqui eu vou compartilhar com vocês como vocês podem estar atuando diretamente no mercado de Forex e utilizar, a questão das notícias, como eu consigo aproveitar as melhores oportunidades, como eu consigo observar o cenário atual. Então, duas coisas importantes que a gente precisa observar são as possibilidades, tá? Que são duas aqui, vou deixar aqui bem guardado, que você precisa ter. Veja só, quais são as possibilidades que eu tenho de negociar hoje? Então, olha o interessante. Quando a gente fala sobre, olha o tema, notícias econômicas. O que movimenta o mercado de Forex? O que deve ser observado? Duas coisas importantes aqui que eu separei que vocês precisam estar atentos. A primeira coisa dela é o Finvest. Finvest. Outra é o invest.com. Essas duas aqui precisa, tá pessoal? Todo trade precisa de fato estar ativo, no gráfico observando, mas é importante vocês observar, que toda grande movimentação, por trás dela existe notícia. É a parte especulativa, a parte de taxa de juros, o Banco Central, o IPC, alguma coisa está acontecendo. Então eu consigo visualizar as oportunidades, mas eu preciso também visualizar as grandes notícias que estão circulando na internet. Faz sentido? Então por isso que é legal a gente visualizar o gráfico hoje. Toda vez que a gente visualiza o gráfico de trade, a gente sempre fica observando, tá, mas o que eu devo observar? Não é isso? O que eu devo observar? Então vamos bem para a parte bem inicial. Nessa parte inicial eu vou compartilhar com você como se fosse um movimento qualquer, beleza? Então vamos supor que o mercado ele esteja em uma tendência que nós chamamos de ponto de rompimento. O gráfico ele começa a entrar em zonas de rompimento. O que significa isso? Significa que toda vez que o gráfico ele começar a se aproximar de uma superfície, seja ela na suporte, região de suporte, ou seja ela na região de resistência, ou seja, o que é suporte? Toda a região que o preço fica abaixo. Então eu vou visualizar, vou identificar isso, que o próprio trade ele vai me mostrar essas oportunidades. E na parte oposta eu também consigo visualizar isso, são a região de resistência. Então geralmente acontece aqui um limite de resistência, um limite de suporte, mas vou dar um exemplo de resistência, que é onde o gráfico ele começa a tentar romper uma região. Então nesse exato momento que ele começa a querer tentar romper essa região, provavelmente se você tem um site aberto, você tem que ficar de olho. O que devo observar? Todo trade fala assim, cara, eu vou começar a operar aqui, mas como é que eu vou observar o gráfico? Se eu não entendo muita coisa. Beleza, vamos para cá. Então no site o Invest, que eu vou deixar aqui do lado, vou aqui deixar desse lado aqui, ó. Deixa eu ver se é desse lado. O site Invest, ele é um site especificamente que você vai ver todos os pontos importantes do dia a dia. O calendário, ele vai te mostrar todas as oportunidades que você vai ter durante o dia. Faz sentido? Então eu consigo visualizar fixamente aqui, ó, notícias que já estão pré-definidas. Olha que interessante isso. São notícias que estão praticamente aqui, ó, definidas. E aí eu vou só esperar o horário, que a gente tem que ter um horário específico aqui. E em cima desse horário, por exemplo, a maioria das notícias acontece às 9 horas, algumas 9h30 e outra às 10 ou 11 horas. Ou seja, tudo que você precisa é ficar atento a esses sites, porque é onde você vai observar o que de fato está acontecendo. E aí eu consigo observar o que o mercado tem para me oferecer. Nessa parte aqui do Invest, para quem é iniciante, a gente sempre recomenda que se você for negociar, se você for fazer qualquer tipo de negociação, evite operar meia hora antes. Ou seja, se você está operando, se você está negociando, você está diante de uma situação que você vê muita notícia, 9 horas da manhã, 9h30 da manhã, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã,
que você deve fazer? Você evita operar. Você elimina esse risco de você estar ali, né, e poder pegar um movimento muito forte, muito agressivo, tá? Mas eu vou te dar outra sacada aqui para vocês. Então vamos lá. Na parte inicial, eu estou mostrando para vocês uma suposição onde o gráfico ele vem a respeitar o suporte e resistência. E ele vem a trabalhar essa região de resistência com ponto de rompimento. A pergunta é, como eu vou identificar, como eu vou observar, né? Porque o nosso tema hoje, ó, são notícias, ó, olha só, o título do nosso conteúdo hoje, notícias econômicas no Forex. O que observar no mercado? Então, quando você está negociando, quando você está operando, eu digo assim, é muito mais provável que você olhe um calendário econômico, olhe o Fimbres, que você vai identificar pontos interessantes. Aí, ó, eu vou trazer para vocês isso daqui, ó. Dentro do Fimbres aqui, ó, o que vai acontecer? Você vai identificar ativos, né, que vai estar sempre, vou separar aqui, ó, com pontos positivo e negativo. E aí, ó, você vai observar que tudo que tiver do lado esquerdo é negativo. Tudo que tiver do lado, no caso, lado direito, é porque eu estou acompanhando com vocês, né? Tudo que tiver no meu lado esquerdo vai estar positivo. Ó. Ou seja, aí agora vai entrar um quesito muito interessante, que é os ativos. Então aqui, vou dar um exemplo. Você tem o SD, ó, o SD. Aqui você vai ter o exemplo, o GBP. GBP. Aqui você vai ter o CAD. CAD. Aqui você vai ter o euro. USD, CHF. CHF. Qual mais outro ativo que nós temos aqui? JPY. O que mais temos aqui? Euro, USD, Euro, GBP, Euro, CAD, USD, JPY. A priori são essas principais. Então vamos lá. Vamos trabalhar na possibilidade de você pegar uma notícia que vai acontecer uma questão de a gente só colocar hipoteticamente. Às 9 horas. Então vamos imaginar 9h30 aqui, ó. Beleza? Então eu vou apagar aqui. Vou apagar nessa possibilidade aqui, já que tem a notícia. Senão não fica legal a gente... Então vamos imaginar, hipoteticamente, que vai começar às 9h30. A notícia ela vai começar às 9h30. Essa parte aqui do horário é só para a gente identificar, só para a gente visualizar de fato, né, que vai ter uma notícia às 9h30. Quando você entra no calendário econômico, que é esse camarada aqui, ó, tá? Ó, calendário econômico que é do invest.com. Você vai ter essa tabela de notificação. Vamos imaginar também que aqui vai ter 3 estrelinhas. Essas 3 estrelinhas significam o quê? A força do mercado. Então, quando eu estiver ativo, ó, quando eu estiver operando, quando eu estiver negociando, eu vou olhar primeiro o calendário econômico, que é o invest.com, e em seguida eu vou olhar o Fimbres, né, que é um site também que eu vou deixar aqui do lado para vocês. Esses dois sites eu consigo visualizar com clareza os meus melhores pontos. Porque primeiro, um vai me dar um horário legal, que eu tenho notícia, e o segundo vai me dar exatamente o meu volume atual, a minha força. Entende? Ó? E aí é aquela questão, o que eu devo observar? Os dois. Primeiro você sabe um horário específico que vai ter uma notícia. Segundo, você vai ter ativo aqui, ó, uma ferramenta que vai te mostrar as forças dominantes, né? Então existe uma variação tanto positiva quanto negativa lá dentro da parte do Forex, ó, Forex, dentro do invest.com, tô até com o site aqui aberto, você pode procurar, e você vai observar que existem variações. Por exemplo, quando o gráfico ele está com essa característica, onde tem ativos, USD, GBP, CAD, Euro, CHF, JPY, você vai identificar seções diferentes. Ou seja, do meu lado esquerdo, eu tenho ativos positivos. Do meu lado direito, eu consigo ver ativos negativos. Eis a questão, pessoal. Pega a visão. Quando vocês começam... Deixa eu ver se está aqui. Está aqui assim, ó. Quando vocês começam a negociar, é muito importante você entender sobre o preço.
Base cotação. Quando você for operar um ativo, que vamos imaginar que ele fecha positivo aqui, ó, verde, 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 verde. Ou seja, fechou positivo. 3 estrelinhas, notícias, fechou positivo. Vamos imaginar também que é um dólar, o USD aqui, ó. USD. James, explica aí em detalhes o que está acontecendo. Galera, primeiro eu estou mostrando a vocês a possibilidade de você operar no day trade utilizando duas coisas importantes, né? Primeira coisa, usar esses dois sites, invest.com e o Finvest, né? Onde você vai estar utilizando esses dois pontos importantes. Segunda coisa, observe que dentro do calendário econômico aqui, ó, deixa eu só colocar aqui, ó, fica mais fácil. Ó, invest, certo? Dentro do calendário eu utilizo essa opção. Eu vou observar dentro do calendário o que de fato está a meu favor, beleza? Na segunda eu vou utilizar esse camarada aqui que é do Finvest. Eu vejo um termômetro e eu vou identificar, pega a visão, eu vou identificar dentro do trade o que está acontecendo. A movimentação ela está mais positiva, negativa? Quais são os ativos que estão aqui no meu lado favorável? Ó, quais são os meus pontos positivos? Quais são os pontos que eu devo estar ativo aqui? Ó, GBP, o CAD, o euro estão todos positivos. Opa, quais são os conjuntos que faz combinação com ele? Ó? Então vamos lá, vamos pensar assim. Ó. O euro GBP, ó, euro está negativo. Euro GBP, ok. Euro. Opa. Deixa eu apagar esse aqui. Botar o USD. USD. Vou botar aqui, ó. Euro. Euro barra GBP. GBP. Pronto. Nesse ativo aqui, ó, Euro GBP, vamos pegar outra aqui, ó. Euro USD, pô. Euro barra USD. Ó. Nesses dois ativos, você pode observar que nós temos oportunidades. E eu consigo visualizar essas oportunidades. No primeiro momento, se você for observar aqui, ó, o euro está negativo. Ó. Então o euro ele vem com um ponto na frente positivo. Euro também, euro USD, positivo. Se você for observar, tanto o euro na parte primária e os secundários, eles estão em lados opostos. Euro GBP, euro positivo, é isso? Ó, desculpa, euro negativo, errei aqui. O euro está negativo, negativo, euro negativo. O GBP, ele está positivo. E aí fica mais tranquilo. E o USD que está aqui, ele fica positivo. Isso aconteceu ontem à noite, ó. Esse movimento aqui aconteceu ontem à noite. Ou seja, tudo que a gente está compartilhando com vocês é tudo que um trade precisa observar. Ou seja, o trade ele vai observar toda a movimentação do mercado e ele vai identificar alguns pontos positivos. Nessa questão de você estar observando o termômetro, você está observando o que de fato o gráfico está querendo aqui, ó, fica muito mais tranquilo para você operar. Faz sentido? Como assim, James? Vamos lá. No Euro GBP, o que é que nós temos aqui? Eu vou pegar um gráfico Euro GBP. Mercado de Forex, mercado de OB, você vai pegar um gráfico Euro GBP. Então vai ter uma notícia positiva, ó, dólar positivo, tá? Então o que acontece? Euro GBP tem alguma coisa a ver com dólar? Não. Mas eu tenho uma relação direta aqui, ó. Diretamente não, mas indireta sim. Então no Euro GBP você pode operar tranquilamente um gráfico desse. Sabe por quê? Porque não tem interferência do dólar. Porém, lembre-se, tá? Se você vir operar um euro dólar, ó, euro USD, e a notícia foi positiva, olha o que acontece. Então vamos supor que o ativo aqui, ó, o dólar americano está positivo. Só que o dólar também está aqui positivo, ó. Ou seja, ele entra em harmonia. Essa questão de você começar a observar é só para você estar ativo. Ou seja, eu vejo a notícia do dólar americano que saiu positiva, ok. Eu vou entrar no finvest.com e eu vejo que dentro do meu termômetro eu visualizo de fato que o meu dólar com o euro está negativo e o dólar está positivo. O
que eu vou fazer, pessoal? Eu vou operar sempre vendido. Por que eu devo operar sempre vendido? Porque o euro está na parte da base. Primeiro, segundo. Tá vendo aqui, ó? Existem 2 blocos. No primeiro bloco eu consigo visualizar, né, facilmente que quem está na primeira paridade é exatamente aquele ativo que eu vou operar, tá? Eu vou operar o euro, porque senão vai confundir a mente de vocês. Faz sentido? Senão vai confundir a mente de vocês. Então vamos pensar o seguinte, se o meu dólar americano aqui, ó, ele está com a notícia positiva, ok, eu entro no FINVS e eu consigo enxergar isso, que ele também está de acordo, tá harmônico com a minha notícia aqui, eu vou operar o dólar. Só que eu preciso pegar somente ativos opostos. Eu não posso pegar, por exemplo, um GBP-USD. Se eu pego, por exemplo, o GBP-USD, vai ter conflito. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, GBP/USD. Os dois estão positivos, pessoal, ó. Tanto o USD que está positivo, o GBP. Os dois vêm positivo. Não é legal você fazer isso. Ou seja, o que é que eu estou compartilhando com vocês? A possibilidade de vocês negociar, a possibilidade de vocês operar de fato, né, um gráfico desse, usando todas as estratégias de notícia, todos os pontos de movimentação, para você estar ativo. Essa é a grande vantagem do trade. Faz sentido? É essa a grande vantagem do trade. Eu consigo bater de frente, né, e eu consigo visualizar o que está acontecendo. Esse é meu ponto-chave aqui, ó. Esse é meu ponto-chave. Ou seja, eu estou compartilhando com vocês a possibilidade do gráfico crescer. Só um minutinho aqui. Deixa eu aumentar o volume aqui. A possibilidade do meu gráfico crescer, tá? Porém, eu não posso estar em conflito. Olha que ideia. Eu não posso estar em conflito com ativos que estão no mesmo lado. O gráfico ele vai andar com mais tranquilidade naquele ativo que tem lados opostos. Tá? Então eu tenho aqui do meu lado esquerdo, eu tenho ativos positivos, o USD, GBP e o CAD. Do meu lado direito eu tenho os lados negativos, Euro, CHF e JPY. Então eu consigo fazer algo mais, vamos dizer o seguinte, mais seguro. Faz sentido? Quando eu estou negociando, quando eu for negociar, que eu ver que tem dois ativos, por exemplo, eu posso ver, observar ativos que têm lado semelhante, Euro, CHF, Euro, ó, aí, Euro/CHF. Então, no ativo Euro CHF, você vê claramente que tem dois ativos negativos. Ou seja, se eu estou negociando, se eu estou operando e eu vejo dois ativos negativos aqui, ó, dois ativos negativos, o Euro e o CHF, eu não vou operar. Faz sentido? Eu não vou operar. Por que eu não vou operar? Mais uma vez, porque eu tenho ativos aqui, ó, de lados iguais. Euro, CHF, negativo, negativo, né? GBP, USD, positivo, positivo. Então assim, quando você vai pegar as notícias, independente do que aconteça, é interessante que você veja, principalmente aqui o nosso amigo aqui, ó, o Invest.com. Outra coisa, quando você for negociar, antes de você pegar o calendário econômico, que é o Invest.com, que vai ter as notícias, 9 horas, 9h30, 10h30, todo horário vai ter um horário específico, é interessante que você tenha o FINVS, que é esse cara aqui que você pode estar do lado. Ou seja, você vai pegar esse termômetro aqui, e você vai começar a comparar, ó, você vai começar a comparar quais são dos dois, tá? Eu vou entrar positivo, e quais são dos dois, tô falando desses dois aqui, ó, quais são dos dois lados que eu vou entrar negativo. Lembrando, se você tem Euro e GBP de lado oposto, ok. Mas se você tem, um exemplo, GBP, USD, Euro CHF do mesmo lado, não dá, tá? Então assim, galera, toda vez que você for negociar, toda vez que você for operar no mercado financeiro, tenta buscar, né? Você busca as oportunidades. Diante dessas oportunidades, você vai ver muitos cenários iguais, né? Euro, GBP, Euro CHF, são ativos. Todos os dias esse movimento vai continuar. Todos os dias esse movimento vão estar ali constante, se repetindo. O que faz você estar constante aqui, ó, primeiro, é pegar as melhores oportunidades. E aí você tem acesso às melhores oportunidades. Em cima disso, deixa eu botar aqui.
Em cima disso aqui, o que acontece? Eu fico observando tudo que o mercado está me proporcionando. Faz sentido? Então eu vou visualizar o que de fato o mercado tem, eu vou observar o que o mercado está possibilitando nesses dois pontos aqui e eu vou tentar surfar. Perguntas. Qual a melhor opção da gente negociar? Lembra que eu falei a vocês aqui, ó, essa parte aqui do suporte e resistência? Independente do que aconteça, às vezes você fica operando suporte e resistência e não olha esses dois camaradas. Nem o site do invest.com, nem você olha o FINVES. Então, o que vai acontecer para você ter o seu operacional assertivo? Pega lá essa dica. Então, vamos supor que você vai operar suporte e resistência. Na região de resistência, independente do gráfico, se é um euro GBP, um euro CHF, GBP USD, você precisa ter lados opostos. Ok. Se você está com lados opostos, você já está com um ponto positivo. Ó, isso daqui já é muito, muito importante, tá, pessoal? Isso daqui já é muito importante. Se você está ativo hoje, se você está começando a entender como é que funciona isso, esse daqui é o pulo do gato. Faz sentido? Eu preciso que você visualize, eu preciso que você compreenda isso daqui para você operar no gráfico. Lá no gráfico é que eu vou começar a entender todo o passo a passo, trazer para vocês, né, como funciona esse movimento e a gente vai negociar. Então vamos supor o seguinte, ó, suporte e resistência, eu estou operando um ativo tipo euro-dólar, tá? Então dentro de uma resistência, a resistência é uma região onde muita gente vai entrar vendido, ou seja, acreditando que o preço ele vai cair. Então vamos supor que você está numa notícia positiva. Ó, quando você tiver uma notícia positiva, no euro-dólar, aquele também positivo, o ideal, pessoal, ó, é você entrar vendido. Aí você vai bater aqueles dois pontos. Ponto número 1, você tem a possibilidade de você vender por ser uma resistência. Ponto número 2, a notícia ela é positiva, só que o USD está na segunda paridade. Então, bate muito bem. Ó, confluência. Repito, notícia positiva, ok. Segunda paridade o dólar, ok. E aí você pegou a região de resistência. Ou seja, espera o trade se aproximar daquela região, que é a região máxima, que é a região da resistência, e em seguida você vai trazer para o seu, ó, você traz para a sua operacional, você traz para o seu gráfico aqui, ó, as confluências. Então você tem uma notícia do dólar que vai estar positivo, ok? Na questão da base cotação euro e dólar, o dólar está na segunda paridade, ok? Que realmente ele tem essa valorização referente ao euro, tá? E aí em seguida você vê que no gráfico ele está batendo a região de resistência. E mesmo que ele esteja, ó, presta atenção, mesmo que ele esteja, né, tentando romper, que ele faz exatamente um padrão de rompimento. Quando ele faz um padrão de rompimento, mesmo que não rompa, tá? O que vai acontecer? A notícia vai prevalecer. Faz sentido? A notícia vai prevalecer com mais intensidade. Por isso que a gente sempre fala, galera, independente do que você faça, observe o mercado, veja a notícia, compare tanto o invest.com ou o FINVES, porque eles sim, esses dois, vão fazer uma grande diferença no seu operacional. Esses dois, de fato, vai trazer muito resultado na parte que a gente fala, né? Que é essa questão de conteúdo. O conteúdo que está sendo oferecido aqui, do invest.com e do FINVES, eu consigo estar um passo à frente. Eu consigo visualizar que tanto a notícia, tanto a parte de base cotação e a oportunidade do gráfico, elas sempre estão alinhadas. Sempre estão alinhadas. Então eu preciso me conectar, né? Eu consigo trazer para o meu gráfico todos esses pontos. O que eu devo observar? Site e gráfico. Então eu estou dentro de um gráfico, possivelmente que eu tenho oportunidade de venda. Eu tenho um gráfico que está me dando notícia referente a um site que está me dizendo que o dólar está valorizado. Eu vou pegar um ativo onde o dólar esteja na segunda paridade, que é um dos mais importantes, tá? E aí em seguida eu não posso estar confundindo ativos. Porque se você pegar, por exemplo, um USD, JPY, aqui fica arriscado. Se você negocia um ativo USD JPY, fica arriscado.
Por que fica arriscado? Porque de fato a gente já está batendo de frente com o mercado. O SDJPY é complicado. Por que é complicado, James? Porque eu estou te falando. Primeiro, o USD está positivo e a própria notícia está positiva. Então, tudo isso aqui é diferente desse. Esse aqui a gente entra vendido, ó. E esse daqui vai ter que entrar comprado. Você observa que são duas regiões diferentes. Você observa que são dois pontos importantes diferentes, mesmo sendo praticamente quase a mesma notícia. Ou seja, em um deles, no euro USD, eu vou vender. E no USDJPY, eu vou comprar. Isso aqui que é importante, pessoal. Vocês precisam observar, né, o que de fato o gráfico está proporcionando para vocês. E vocês precisam identificar as regiões com clareza, separando cada uma na sua esfera. Aí sim a gente consegue ter boas oportunidades no mercado. Trazer para o gráfico essa questão de você olhar o que de fato o gráfico está oferecendo e você entender e compreender. Porque senão você sempre vai achar, por exemplo, que vai entrar comprado porque é um sinal verde. Eu vejo muitas pessoas fazer isso. Ó, um sinal verde, você vai comprar porque apareceu uma notícia positiva. Nem sempre. Observe que entramos vendidos no euro USD. Então, quando você compreende isso, quando você observa, né, o que as notícias estão comentando especificamente, tem ativo que você compra e tem ativo que você vende. Os dois estão paralelos, tá? Mas tem que identificar, beleza? Galera, essa parte aqui do gráfico a gente sempre mostra a vocês que vocês precisam ter cautela. É colocar ali as ideias, colocar ali os pontos bem definidos, definir para vocês ali, ó, o que é legal para vocês, a parte operacional, a parte de análise fundamentalista, que isso sim vai trazer bons resultados para você, tá? Outra coisa que a gente sempre indica para você é para ter cuidado, né? Primeiro, busca a melhor corretora, busca corretoras sérias, corretoras essas que estão literalmente dando vantagens, né? Porque existe muita corretora hoje que você vê que elas estão dando bônus, alguns tipos de vantagens, só que no final das contas elas vão ter que, né, fazer algo específico para compensar aquilo dali. Então, primeiro, utilize as melhores corretoras, tenham cuidado, né? Faça especificamente um pente fino. Observa quais são as plataformas hoje que estão realmente colocando, né, o seu capital no mercado. Ô James, como é que é isso? É isso. Eu não vou citar nomes, mas tem corretora especificamente que faz movimentação interna, não adiciona diretamente o seu valor, as suas ordens, né, no mercado. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Outra pergunta que a gente sempre recebe: qual das melhores corretoras que você negocia hoje? Galera, eu já trabalhei praticamente com todas as plataformas. Hoje eu estou operando com a IBC. A IBC é uma das melhores plataformas que é diretamente patrocinadora oficial do grupo Futebol Clube do Barcelona. Então, se você está no mundo do futebol, você já ouviu falar desse nome, né? Desse time de futebol do Barcelona. Ela é oficial patrocinadora do Clube Barcelona Futebol Clube. E, além disso, existem vários torneios dentro dela, né? Vários torneios, onde você pode participar, ganhar prêmios. Cara, é top demais. Não só isso, mas você pode receber tanto indicador, né? Claro que você, estando dentro dela, tem várias ferramentas, mas eu tenho especificamente o meu indicador que a gente libera para a galera. Se você tem o interesse de fazer sua conta, você recebe, né? Quando você depositar aqui, criar tudo bonitinho lá, você recebe um indicador meu, tá? Esse indicador ele é exclusivamente para você que faz o cadastro. Ó. Vai ter um link aqui abaixo, você se cadastra na IBC e você começa a fazer suas negociações, beleza? Além disso, você pode ter o meu suporte. Você fala com a gente através do link e fala no grupo também, que tem um grupo aqui abaixo. O grupo está todos os dias lá, aberto, eu faço live todos os dias, e aí você pode ter a oportunidade de você tanto ter aula com a gente ou operar com a gente, beleza? Ó, tem um link aqui abaixo, você aprende a negociar, você aprende a operar com o pessoal. As aulas sempre vão deixar gravadas, então você tem acesso a todas as outras gravadas. Entra no link aqui abaixo que você vai participar disso tudo, tá? Todo esse passo a passo para vocês, de fato, começar a negociar com o pé direito. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.